CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje eu tenho uma novidade aqui para contar para os nossos ouvintes. É o mercado de cultura digital. Tem até nome, não é isso? Exatamente, Fernanda. Chama-se NFT, uma sigla de uma frase estranha, né? Non-fungible token, ou seja, é uma palavra meio estranha, né? Mas que, na verdade, tem realmente movimentado o mercado de arte, né? Que é exatamente você poder comprar, ser proprietário de obras que estão digitalmente espalhadas pela internet, ou seja, você é proprietário de uma imagem ou de um ícone ou de mesmo uma foto que tenha, né, feita digitalmente na internet, você ganha o certificado de propriedade dessa obra. Inclusive, tem obras valendo muito dinheiro, na casa até de milhões, né, sendo vendidas na internet, mesmo que aquela imagem seja amplamente divulgada na internet. Ou seja, você ganha o título de que aquela imagem é sua, mesmo que você tenha muitas pessoas que estão usando, que estão compartilhando aquela imagem. O que você tem, na verdade, é um certificado que aquela imagem, a imagem original daquela situação, é sua. Para você ter uma ideia, nossos ouvintes também terem uma ideia dessa questão, o primeiro tweet, né, a primeira mensagem da rede social do Twitter, ele foi vendido, né, ou seja, o tweet, né, ou seja, a imagem do tweet foi vendida por por alguns milhões de dólares, né, por isso. Então, ou seja, e tem várias situações, por exemplo, tem vídeos, né, de lances famosos da NBA, né, da Liga Americana de Basquete, pequenos vídeos, coisas de 10 ou 15 segundos, que estão sendo vendidos, né, a propriedade desse vídeo, apesar do vídeo estar disponível na internet, a propriedade por alguma coisa como 150, 200 mil dólares para isso. Então veja que realmente tem movimentado bastante esse mercado de arte, né, com essa situação do NFT, né, para isso. Como é que o NFT funciona? Na verdade, você tem essa produção digital, esse arquivo digital, seja um vídeo, uma foto, né, seja um PNG, um arquivo JPEG, é criado uma assinatura digital, como se fosse um certificado, que aquela assinatura, aquela imagem, né, ou aquele arquivo digital é seu. Isso é registrado num blockchain, ou seja, numa cadeia de assinaturas digitais que acontece na internet, dizendo que aquele é seu, você compra e você tem a propriedade, ou seja, você tem o registro de que aquele arquivo é seu, mesmo que o arquivo esteja na internet, publicado de forma diferente. Isso, eles usam exatamente a cadeia do Ethereum, que é uma moeda digital também, concorrente aí do Bitcoin. O Bitcoin é o mais famoso, o Ethereum é a segunda moeda digital mais famosa. Eles usam a cadeia, o blockchain do Ethereum, para registrar esses certificados digitais, e você pode comprar, então, essa situação. Tem movimentado bastante o mercado de arte, aí, como a gente comentou, né, com vendas de muitas coisas, vendas de até memes, vídeos, fotos, produções de desenhos, né, digitalizados. Tem muita coisa aí disponível na internet para essa situação, Fernanda. Pois é, e é muito dinheiro, né, Gilberto? Muito dinheiro, assim, coisas de milhões, como eu falei. Esses vídeos da NBA são na ordem de 200, 150, 200 mil dólares cada vídeo que você pode comprar, e tem imagens que chegam a 5, 6 milhões de dólares que foram comprados, né? Ou seja, os direitos de propriedade daquela imagem, né? Daquela situação. Então, ali o dono, né, pode usar aquela imagem para fazer um marketing, para usar aquilo, né, nas suas publicações, mas sim, é uma questão meio estranha, no sentido de que você não tem a propriedade física, né, daquele arquivo. Na verdade, aquele arquivo, na maioria das vezes, aquele arquivo é público e está sendo compartilhado muitas vezes pela internet. O que você tem, na verdade, é um certificado de que aquele arquivo, ou aquela imagem, ou aquele conteúdo digital é seu. A única coisa que você tem em relação a essa questão. Então, assim, assim, é uma quebra de paradigma bastante grande, né, em relação a isso. Porque quando você vai para o mercado de arte, você tem uma escultura, você tem um quadro, né, ou mesmo uma gravura, você tem a propriedade física daquele bem, né? Ou seja, você tem lá a escultura na sua casa, o quadro na parede da sua casa, né, ou do seu escritório.
E aqui, no caso do NFT, não tem a propriedade física, né? Você tem um arquivo digital e aquele arquivo, o original é seu, mas está na internet também para muitas coisas nessa situação. A gente tem visto também aplicações do NFT também na música, né? Ou seja, tem bandas que estão vendendo, né? Ou seja, seus arquivos digitais, as músicas que estão sendo produzidas como NFT também. Não tem um valor tão alto como os vídeos e fotos, mas a coisa começou agora nessa questão. Com certeza a gente vai passar a ouvir muito sobre NFT daqui para frente, viu, Fernando? É isso aí. Bom, Gilberto, quem tiver dúvidas aí sobre esse assunto, pode mandar para cá, 992994297. Vou seguindo aqui com os nossos destaques da semana. O Gilberto, todas as quartas e sextas, né, faz um apanhado aí do tema tecnologia no noticiário. Então, vamos acompanhar. Viralizou. O que viralizou essa semana, Gilberto? Muito bem, Fernando. Uma notícia interessante para os usuários de Android. O Google Play, essa semana, colocou uma notícia de que alguns usuários reclamam, né, que muitos aplicativos que, quando vão baixar da loja oficial do Google, lá são aplicativos grandes, eles cresceram muito de tamanho, os aplicativos, e demoram a baixar. Então, o Google está fazendo uma alteração no Google Play, né, e ele, para acelerar exatamente esse download dos aplicativos, né, ele tem uma versão nova do Google Play que tem uma função chamada de instalação otimizada do aplicativo. Qual é a ideia, né, dessa instalação otimizada? Ele vai fazer o download de partes do aplicativo que são as mais utilizadas. Então, eles vão analisar, né, nos aplicativos já instalados, né, em vários smartphones, quais são as partes do aplicativo que são mais utilizadas, e essas partes são feitas o download primeiro. E você já pode começar a usar o aplicativo mesmo que ele não baixou completamente, mas aquela parte que é a parte que é mais frequentemente utilizada pelos outros usuários, já vai estar disponível automaticamente no seu smartphone, e depois as outras partes menos utilizadas vão ser baixadas aos poucos em seguida. Então, é uma notícia interessante para os usuários do Android, principalmente aqueles que acham que que demoram muito, ou que tem um link de internet mais lento, né, e que demoravam muito para instalar uma aplicação. Uma boa notícia para os usuários do Android. Uma outra pesquisa interessante que gerou uma notícia interessante essa semana foi que os brasileiros têm medo de serem espionados pela webcam. A gente muitas pessoas trabalhando em home office, usando a webconferência de forma maciça, e aí normalmente você tem uma câmera, né, ligada no seu computador, ou uma câmera embutida, uma câmera externa ao seu computador, em que você dê o direito de acesso à aplicação de webconferência a essa câmera. E aí muitos usuários, né, na verdade, segundo a pesquisa da Kaspersky, mais de 70% dos brasileiros têm medo e receios, né, dessa nova invasão, ou seja, que poderia ter algum tipo de malware que estaria espionando suas ações através da câmera que você conectou. Então, é interessante esse estudo e colocar claramente que você pode, obviamente, ter um antivírus instalado no seu computador, e você pode, inclusive, desconectar ou tampar, né? Ou seja, naquelas câmeras que são embutidas já no notebook, você tem aquelas pequenas janelinhas que você cola por cima da câmera, né? E muitas pessoas usam band-aid, já ia até usar band-aid para tampar a câmera, para que caso, né, você tenha algum tipo de vulnerabilidade nessa questão, mesmo que tenha uma câmera, um malware explorando as imagens da câmera, ela não vai conseguir capturar nada. Então, interessante aí a pesquisa, né? E, por último, Fernando, uma curiosidade... Tem até, Gilberto, sobre esse negócio aí do Band-Aid, né, do esparadrapo, enfim, agora já tem até um acessóriozinho, né, que você cola, isso que eu falei. você abre até a janelinha. Aquela janelinha, parece um dispositivo de plástico que você cola por cima da câmera, ele tem uma janela que desliza, abre e fecha, e você pode fechar, né, ou seja, a câmera e ficar com ela tampada, né, até que você use numa webconferência ou coisa parecida nessa situação. Quando você não tem isso é um dispositivo super barato que é vendido, né, até em algumas situações até ele é dado, algumas empresas até dão como brinde esses cam cover, que chama, né, ou cobertura de câmera, seria uma tradução livre. E aí você pode colocar isso em cima da câmera do seu notebook, e aí você só desliza para abrir a janelinha lá dessa cobertura de câmera, quando você precisa fazer o uso da câmera. Fora disso, ela fica fechada lá, e aí, mesmo que tenha algum aplicativo acessando a sua câmera, você não vai capturar imagem nenhuma porque ela está tampada, né, nesse caso, né, nessa questão.
Entendido. Bom, e por fim, essa história desse aplicativo? Esse é um aplicativo que, a curiosidade, me chamou bastante atenção. Um aplicativo de namoro que coloca as mamães para avaliar os perfis dos pretendentes, né? Dizem que a mãe tem o sexto sentido, né? Permite identificar coisas antes delas acontecerem. Quem a gente nunca viu assim, leva o guarda-chuva que vai chover, e você não leva o guarda-chuva e volta para casa toda molhada, porque choveu mesmo, né? E aí, pensando nesse sexto sentido das mamães, né? Um aplicativo de relacionamento americano chamado Inner Circle resolveu colocar um grupo de mães, né, que estão avaliando as novas entradas, né, os pretendentes novos que entram, né, nessa rede social, fazendo com que as mamães façam uma análise dos perfis. São perfis falsos, são pessoas verdadeiras ou não, né? Obviamente que elas têm um apoio de um aplicativo de inteligência artificial, de um algoritmo de inteligência artificial, mas a palavra final sempre é dada pelas mamães que analisam lá os perfis dos pretendentes para saber se eles são verdadeiros ou não. Bem, bem interessante aí, bem curiosa, na verdade, a notícia que eu vi essa semana. Já pensou? Bom, todo mundo lá se metendo na consulta? Já Bom, pensou? Inclusive, as mamães do Inner Circle, eles dão consultas para as namoradas, né, sobre os perfis, se aqueles perfis ou não. Bem, bem curioso aí, realmente, a iniciativa dessa rede social de relacionamento. é isso aí. Gilberto, eu tenho aqui algumas participações. O Giovanni já dizendo que ele já usa, né, uma cobertura das câmeras. A gente já orientou isso de inúmeras vezes, não é mesmo? Exatamente, muito bom, Giovanni. E recomendo para quem não tem que tenha um camcover desse, né, uma cobertura de câmera, que é bem útil e aumenta bastante a sua segurança também. Isso. E o Max está pedindo a gente te perguntando se você já testou um Moto G100. Não testei ainda. Ainda não, É novo? não tenho essa informação. É novo, mas não tem ainda. Não testei isso. Eu não sei nem se tem teste ainda disponível. Vou dar até uma olhada na internet. De volta na próxima quarta-feira. E se tiver algum teste já disponível na internet, de que algum consultor, alguém já fez o teste, até trago essa informação também na próxima quarta-feira, Fernando. Ele conta pra gente aqui, ó, ele tem um G8 Power. Ele é muito bom e ele gostaria já de conhecer um pouco do Moto G100. O Moto G8 Power é realmente um celular muito bom, tem uma câmera excelente. Esse eu fiz o teste já. Tem uma tela grande, boa qualidade, a câmera é excelente, e a grande vantagem desse Moto G8 Power é a bateria, viu? A bateria é realmente potente, dura bastante, né, nessa questão. Esse G8 Power eu já fiz o teste já dele, muito bom. Tá certo então, Gilberto. Esses são os nossos destaques aqui do dia. Isso aí. Quem Obrigado. tiver dúvidas, sugestões, pode ligar para a gente, fazer contato, mandar por e-mail, cbnvitoria@redegazeta.com.br, que todas as quartas e sextas, ao vivo, tem dúvidas e informações sobre tecnologia. Muito bom, Fernando. Obrigado aí pelos ouvintes, pelas muitas participações aí. Um excelente final de semana para todos. Se cuidem, né? E semana que vem estamos de volta, quarta-feira, com mais tecnologia.